E conta também o que respondeu o Corinthians sobre Memphis Depay e Arthur. Para completar, o Corinthians sofrendo novo transfer ban. Para completar, o Wesley aceitou ganhar menos dinheiro para jogar no Corinthians do que receberia no Cruzeiro. E aí, torcedor, tô trazendo aqui um corte cheio de notícias mesmo, contratações, saída de jogadores e muito mais. Então, já se inscreve no canal para dar aquela moral, né? E não perder os próximos vídeos. Corinthians do que receberia no Cruzeiro. Sim, o atacante, que ainda não foi anunciado pelo Timão, topou para voltar ao clube que o formou, receber um salário menor. Só para você entender, Wesley pertence ao Al Nassr da Arábia Saudita, onde ganha R$1,5 milhão por mês, certo? Ele tinha tratativas avançadas com o Cruzeiro para manter seu salário de R$1,5 milhão no empréstimo de uma temporada com opção de compra. Até que o Corinthians procurou Wesley, depois de dizer que não conseguiria contratá-lo, sugerindo que o Wesley aceitasse receber um salário menor no Parque São Jorge. Wesley pensou, refletiu e topou. Então dá para dizer que o Corinthians, que ainda não pode anunciá-lo porque precisa se livrar de um transfer ban primeiro, vai pagar pouco mais de R$1 milhão por mês para contar com o atacante. Jogador de 21 anos de idade, formado no Parque São Jorge, vendido para o Al Nassr em 2024 por US$20 milhões. Wesley prefere ganhar um pouco menos, mas voltar para o clube que o formou, seu clube do coração e o time de toda a sua família, do que ir para o Cruzeiro. É só importante registrar que o Wesley havia chegado ao Timão com 9 anos de idade e foi vendido quase 10 anos depois. Uma enorme história, até por isso a preferência pelo Corinthians. Já em relação ao Cruzeiro, sem Wesley, a busca vai se dar por um outro ponta com características parecidas e sem que haja necessidade de uma compra efetiva. O Cruzeiro também busca um volante e as duas negociações têm a opção, a observação e o pedido do Arthur Jorge, é ele quem está comandando as escolhas do Cruzeiro. E o Corinthians respondeu sobre Memphis Depay e Arthur. Foi depois do empate 1-1 contra o Cascavel, amistoso disputado nesse domingo, que rendeu R$2 milhões ao Corinthians. Júlio César, gerente recentemente contratado para tocar o futebol do clube, afirmou o seguinte sobre Memphis Depay: o contrato dele termina no fim desse mês e está tudo atrelado à renovação. A gente fez um planejamento interno em relação à eliminação na Copa, que infelizmente aconteceu. O Marcelo Paz está conversando diariamente e o clube está tratando isso internamente. Tem os planos, mas está tudo atrelado à renovação. Vamos deixar os próximos passos para que a gente possa falar algo que seja concreto. O que eu entendi a respeito dessa declaração do Júlio César, que a volta do Memphis Depay, eventualmente para disputar os 3 jogos que o Corinthians faz ainda nesse mês, durante o período de vigência de contrato do Memphis, só vai acontecer se houver renovação de contrato. Caso contrário, o Memphis nem se reapresenta, ao contrário de todos os outros atletas que disputaram o Mundial e foram eliminados no primeiro mata-mata, como a seleção holandesa do jogador. Só para completar, em relação a Arthur, meio-campista que deixou o Grêmio e segue na mira do Corinthians, técnico Fernando Diniz disse o seguinte, abre aspas: o Arthur é muito acima da média no futebol brasileiro, seria um prazer poder contar com ele, mas tudo depende da adequação financeira, a gente tem um cobertor curto nesse sentido. Só para trazer em números o que o Fernando Diniz está dizendo. O Arthur deixou o Grêmio e está pedindo R$100 milhões num contrato de 3 temporadas, ou mais ou menos R$2,5 milhões por mês. O Corinthians alega não ter capacidade para se aproximar nem disso. A ideia do Corinthians é contratar o Arthur, mas com cifras bem inferiores. Se pintar alguma atualização, eu volto e corro para contar para vocês, beleza? E o Corinthians sofreu mais um transfer ban na FIFA, dessa vez por tempo indeterminado. Bora começar do começo? Você já deve ter lido, ouvido ou visto que o Corinthians tinha contra si há mais de um mês uma punição imposta pela FIFA pelo não pagamento de R$7,5 milhões ao Philadelphia Union pela compra de José Martínez. Beleza? Até aí nenhuma novidade. A partir daqui é que a gente começa a ter fatos novos. O Corinthians sofreu um novo transfer ban pelo não pagamento de 3 multas disciplinares que somadas dão um valor total de $250 mil ou R$1,3 milhão. Mas você deve estar se perguntando que multas são essas. Toda vez que um clube vai à justiça, e a FIFA mais especificamente, contra você e você perde, você é obrigado a pagar multas. E o Corinthians perdeu 3 casos. Do José Martínez, do Charles, do Midland, além de Thales Magno, que foi emprestado pelo New York City. Cada dívida na FIFA perdida gerou uma multa. E esse valor de R$1,3 milhão, que é mínimo para um clube que arrecada na casa de R$1 bilhão, acabou por determinar mais um transfer ban. Importante registrar que o Corinthians agora precisa resolver essas duas pendências para que tenha condição de inscrever o Wesley.
atacante que decidiu jogar pelo Corinthians apesar de ter uma proposta maior do Cruzeiro. Wesley, de 21 anos de idade, pertence ao Al Nassr, será emprestado por uma temporada. Só para completar o noticiário alvinegro, contar que Guinegão e Dieguinho, que estiveram no banco de reservas pro amistoso contra o Cascavel e não foram utilizados, foram preservados. A ideia do Corinthians é que eles estejam em boas condições físicas para a partida de volta das quartas de final do Brasileiro Sub-20 contra o Palmeiras. No jogo de ida, derrota do Corinthians por 1-0 pro Verdão. A volta está marcada para a próxima quinta-feira. Além dos dois, Bahia volante Gui, Amorim, meia atacante, também reforçarão o elenco alvinegro. O que você achou, torcedor, desse corte? Não esqueça de se inscrever no canal para dar aquela força.